Anderson falando aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fique à vontade. Hoje o tema da nossa live é os 4 erros que te faz trabalhar muito e ganhar pouco. É isso mesmo. Os 4 erros que te faz trabalhar muito e ganhar pouco, tudo bem? Se você está vendo esse vídeo depois, adianta ele em 5, 4 minutos. Por quê? Eu tô aqui pelo Instagram e as pessoas demoram um pouquinho para entrar aqui na live, tá? E esse vídeo ele vai ficar aqui no Instagram, vai ficar no Facebook, vai ficar no YouTube. Então não esqueça de curtir, de comentar e acima de tudo de seguir, tá? E outra coisa que eu vou te pedir, ativa as notificações. Por que isso, Elderson? Para você poder receber o aviso de quando eu estiver ao vivo, tá bom? Combinado assim? Antes de mais nada, eu já vou te pedir para que no link da minha bio existe um canal, o canal do Telegram é onde que eu posto os conteúdos que porventura para complementar a live que eu faço aqui, o conteúdo que eu faço aqui, entendeu? Então, no Telegram tem esse canal, e aí você acessa esse canal. Olá, Bernardo Miller, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, meu amigo? E aí, lá no link do meu Instagram, tem esse link pro Telegram. E esse link do Telegram, você entra e aí lá eu coloco as informações complementares de tudo que eu falo nas lives, tá? Você que está chegando agora, essa live, ela acontece sempre às segundas, às quartas e às sextas. Sempre às 9 horas da noite, tá? Sempre às 9 horas da noite. E outro recadinho é que eu tenho um grupo VIP do WhatsApp. É por lá que eu aviso. Por que isso? Muitas das vezes o Instagram ele demora aqui para poder avisar todo mundo, tá? E você lá no grupo do Instagram é um grupo fechado, tá? Não tem nada de bom dia, boa tarde, boa noite. É só para poder avisar, tudo bem? Aí lá no link da minha bio aqui do Instagram, tá lá, você entra. Olá, Isabela Ramos, tudo bem? Como tá? Quanto tempo? Tá bom? Já dei todos os recados. Já falei sobre a notificação, o grupo fechado de aviso, o Telegram. E vamos começar a nossa live. Tudo bom? Vamos começar? Tomar uma aguinha aqui. Eu estou um pouco congestionado, mas a gente vai fazer a live assim mesmo. Tudo bem? Enquanto as pessoas... Vocês estão me escutando bem? Estão me escutando bem? Estão me vendo bem? A imagem tá legal? Eu tô falando muito alto? Eu tô falando muito baixo? Deixa eu diminuir aqui um pouco a... Oi, Isabela, seja bem-vinda. Trabalhando e assistindo. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, o que eu faço? Você que está chegando aqui, que não sabe, o que eu faço? Eu sou mentor de negócios, tá? Eu mentoro principalmente profissionais liberais que trabalham na área da saúde. Isso quer dizer que eu não posso mentorar outras pessoas? Não, eu até mentoro. Eu já mentorei dono de rebocadora, de reboque de carro. Já mentorei pessoas fora dessa área da saúde, tá? Mas particularmente eu faço mentorias, tá? E aí, qual é um grande erro que as pessoas cometem? As pessoas elas trabalham demais e quanto mais elas trabalham, menos ela ganha, ou ela ganha um valor que não condiz com o que ela esperava. Tudo bem? E aí eu quero contar minha história, tá? Só para vocês terem a noção de como que esse insight veio na minha mente, tá? Por volta do ano de 2004, eu estava cursando a faculdade de História, tá? Eu entrei na faculdade de História no ano de 2000. E aí, quando chegou no ano de 2004, depois de muita luta, sacrifício, eu consegui chegar no final da faculdade de História.
Mas quando eu cheguei no final da faculdade de História, me veio um insight. Por quê? Para eu poder começar a trabalhar como professor de História, eu ganharia muito menos do que eu ganhava como gestor comercial. E aí eu falei assim, para eu ganhar a mesma coisa que eu ganhava lá em 2004 como gestor comercial, eu precisaria fazer uma pós-graduação, e nessa pós-graduação eu precisaria trabalhar em universidades. E aí quando eu me liguei nisso, eu falei assim, cara, 4 anos de preparação, e aí uma função, um cargo que tem um nível secundário, ganha mais do que uma pessoa com um nível superior. E aí eu comecei a entender que tinha alguma coisa errada, tá? E aí eu optei por continuar na área comercial. Eu nem voltei na faculdade para pegar o meu diploma, a minha formação, tá? E porque eu me desiludi na hora que estava tudo pronto para eu poder entrar no mercado de trabalho, eu vi a dura realidade de que você... Olá, Silvia, minha amiga, seja bem-vinda, tudo bem? Eu vi a dura realidade que muitos profissionais liberais passam. E aí, a primeira coisa, a gente tem que entender um contexto histórico. Nessa fase que aconteceu esse insight comigo, me veio a seguinte, eu comecei a entender que a escola, o tempo todo que a gente entra na escola, a escola nos prepara para poder ser bons empregados. Bons empregados. Então, já dentro da casa da gente, o que os pais falam? Você precisa estudar, você precisa tirar boas notas para que você tenha um bom emprego. Essa é a mensagem que a gente recebe desde pequeno, tá? E aí eu tô dando aqui um contexto histórico para você, só para a gente poder entrar nos 4 erros, tá? E aí, desde pequeno, nós somos orientados a estudar, a tirar boas notas e conseguir um bom emprego, tudo bem? Só que essa visão fica na nossa cabeça. Olá, Sirico, seja bem-vinda, Nilce. Essa visão fica na nossa cabeça de estudar, tirar boas notas para arrumar um bom emprego, tá? E isso vem acompanhando todos nós desde lá da pré-escola. Aí nós entramos na faculdade com a mesma mentalidade de estudar para arrumar um bom emprego ou estudar para trabalhar por conta própria. Mas aí tem uma grande armadilha que a grande maioria, 90% das pessoas caem nessa armadilha, que é o quê? Quando você tem uma graduação, e aí se você é nutricionista, se você é psicólogo, se você é, sei lá, personal, se você é fisioterapeuta, o que você é ensinado? O que eu sou ensinado? A trocar o seu tempo por dinheiro. Essa é a filosofia, trocar tempo por dinheiro. Quando você trabalha numa empresa, o que você está fazendo? Você troca 8 horas do seu dia em troca do dinheiro, tá? Você dá 8 horas da sua vida, da sua existência, em troca de um salário. Se você é profissional liberal, o que o profissional liberal ele faz? Ele troca o tempo dele por um dinheiro. Só que nessa implicação existe uma grande armadilha, um grande erro, que aprisiona a maioria dos profissionais, que tem a sensação que está trabalhando pra caramba e que não está vendo o retorno financeiro chegar. E aí, qual é o primeiro erro que a grande maioria das pessoas cometem? O primeiro grande erro é a armadilha do conhecimento. A grande maioria cai na armadilha do conhecimento. O que é isso? A grande maioria das pessoas, elas pensam o seguinte, que quanto mais estudo, mais eu vou ganhar. E aí as pessoas, elas entram nessa corrente de quanto mais eu vou estudar,
mais eu vou ganhar. Mas o que acontece? Quanto mais eu estudo, eu tenho uma pequena diferença na minha remuneração. E eu sempre falo, Tatiane, seja bem-vinda, tudo bem? E aí eu sempre falo, não importa o quanto você ganha, se você troca o seu tempo por dinheiro, sempre será pouco. Não importa que seja 5 mil, 10 mil, ou 15 mil, ou 50 mil. Não importa. Se você troca o seu tempo, e tempo tem a ver com vida. Todas as vezes que você vende uma parte do seu tempo em troca do dinheiro, você está trocando a sua vida. Você está falando assim, ó, 8 horas da minha vida custa R$ 1.200. 8 horas da minha vida custa R$ 1.500. Ou 1 hora da minha vida custa R$ 30, R$ 50. Você está negociando o seu tempo por dinheiro. E esse sistema, ele é viciante. E aí o que as pessoas falam? Cara, eu quero ganhar mais. O que as pessoas fazem? Elas começam a estudar mais. E aí é mais pós-graduação, é mais curso, é mais especializações. Só que quanto mais ela cai nessa esteira, mais difícil fica para sair. Faz sentido, pessoal? Coloca aqui para mim se faz sentido. Tá? Eu já falei aqui o contexto histórico. Coloca aqui para mim se faz sentido. E aí, as pessoas elas entendem o seguinte, que para trabalhar mais, que para ganhar mais, eu preciso trabalhar mais. E aí nessa, a pessoa ela entrou nesse ciclo. E o primeiro ciclo é estudar. Quanto mais a pessoa estuda, a pessoa ela tem uma noção que ela vai ganhar mais. Só que aí existe uma grande armadilha, que é o erro número 2. Então o primeiro erro é que para ganhar mais eu preciso estudar. Quanto mais eu estudo, se eu não entender como que eu comercializo aquilo que eu aprendi, o que acontece? A diferença salarial, a diferença de remuneração, ela fica muito pequena. Então, quanto mais eu me especializo, olá Paty, olá Manu, quanto mais eu me especializo, não é que mais eu ganho. Quanto mais eu especializo, mais frustrado eu fico. Sabe por quê? O mercado, e aí a grande maioria das pessoas, ela tem um conselho, tá? E aí o que acontece com os conselhos? Eles falam assim, ó, você precisa cobrar X por hora, que é a tabela do conselho. E aí os profissionais, eles começam a cobrar aquele valor que o conselho fixou. Se eu faço uma pós-graduação, olá Manu, seja bem-vinda. Se eu faço uma pós-graduação, uma especialização, isso não quer dizer que eu vou mudar o mercado. O mercado ele não vai me perceber como alguém que precisa cobrar mais. Por que o mercado ele não vai perceber? Porque o cliente ele vai me comparar, tipo, eu sou psicólogo, um exemplo, tá? Se eu sou psicólogo, o cliente ele vai comparar com outro psicólogo. Então eu posso cobrar R$200 a consulta, ele vai comparar com aquele que está cobrando 150 ou R$100. E aí fica uma briga de preço. Então a minha qualificação, a minha especialização, ela não mudou em nada. Então o primeiro grande erro que as pessoas cometem é estudar mais para ganhar mais. Só que quando eu estudo, conhecimento é bom, conhecimento é maravilhoso, o conhecimento ele liberta. Mas se você, aí vem o segundo erro, se você não souber como vender aquilo que você aprendeu, você continua trabalhando trocando o seu tempo por dinheiro. E aí vem o segundo grande erro. Tá? O segundo grande erro é não saber transformar em dinheiro aquilo que você estudou. O Elderson, cara, tudo bem, faz sentido, mas, cara, quando eu sou uma nutricionista,
E aí eu tenho lá a minha agenda. E aí vem um cliente. E esse cliente, eu falo que a minha consulta é 150, 200 reais. Quando ele vem, eu não estou vendendo o meu conhecimento? Não. Você está vendendo o seu tempo. Sabe por quê? Se você estivesse vendendo o seu conhecimento ele vale muito mais do que aquela 1 hora que você está com aquele paciente. Então, a grande maioria dos profissionais, eles não sabem transformar anos de estudo em dinheiro. E aí é um grande erro, porque as pessoas, elas acham que aí é o terceiro erro, tá? A grande maioria das pessoas, elas acham que vendas e marketing é algo intuitivo. De que eu vou intuir de que o cliente quer isso, então eu vou fazer. Se está todo mundo fazendo isso, eu também vou fazer. E aí o que acontece? Quando eu vejo que o marketing, as vendas, é algo intuitivo, eu não consigo me diferenciar da concorrência. E por não saber como me diferenciar da concorrência, o cliente ele vai comparar. Então, o terceiro grande erro é achar que marketing e vendas é algo só para vendedor ou é só para agência de publicidade. Na minha humilde opinião, marketing e vendas, todo profissional deveria estudar. Do empregado ao dono da empresa. Por quê? Porque eu consigo negociar até um salário maior, melhor, se eu souber negociar, se eu souber vender a minha competência, aquilo que eu sei. Eu vou contar uma história aqui. Na empresa que eu trabalhava, que eu era gerente comercial, teve um ano que eu tive 3 aumentos de salário. 3 aumentos de salário. Eu era um bom funcionário, tá? Mas o que as pessoas falavam de mim? Tá? O que as pessoas falavam? O Elderson, você se vende de uma tal forma que eu fico assim, abismada. Eu fazia a mesma coisa que com os meus pares faziam, mas a grande diferença que eu fazia e sabia divulgar aquilo que eu estava fazendo. E aí no mesmo ano eu tive 3 aumentos de salário. Foi algo assim que as pessoas falavam assim, cara, o meu chefe naquela época, ele era um cara bem rigoroso. Então era difícil de conseguir aumento dele. Mas o que eu fiz? Eu vendia aquilo que eu sabia. Eu vendia aquilo que eu estudei para ele. E aí eu consegui 3 aumentos de salário em um ano, tá? Então esse é o terceiro grande erro que a maioria das pessoas cometem. Geralmente as pessoas elas investem muito em especialização, mas ela não investe quase nada em marketing, em aprender vendas, em saber argumentação de vendas, tá? Teve uma cliente minha, tá? Ela é nutricionista e eu lembro que ela estava fazendo duas pós-graduações, né? E aí ela fez uma mentoria comigo e aí eu cheguei e falei para ela assim, ó, a nossa mentoria, olá Michele, seja bem-vinda. Aí eu peguei e falei assim com ela, ó, a nossa mentoria tá acabando e ela tava partindo para a 3ª pós-graduação. Aí eu falei assim com ela, ó, a nossa mentoria tá acabando, mas se eu fosse você, o que eu faria? Ao invés de fazer uma pós-graduação, faz uma especialização em vendas e marketing. Por quê? Ela estava indo para a 3ª, ela estava fazendo a 2ª pós-graduação, tá? E aí ela fez uma pós-graduação de nutrição ortomolecular e estava indo para uma outra lá, pós-graduação, que eu não lembro o nome, tá? Uma pós-graduação lá, muito boladona. E aí eu peguei e falei assim, ó, fulana, se eu fosse você, eu não faria mais uma pós-graduação. Eu estudaria mais marketing e vendas. Ou então, se você for fazer pós-graduação, a cada curso de especialização que você fizer, faça 2 de vendas. Por quê? Dominar vendas, marketing,
poucas pessoas dominam. E aí o que acontece? Eu fico refém do que o cliente quer. Aí o cliente vai me comparar com a outra pessoa ali da frente. Mas eu não sei mecanismo de diferenciação, porque a grande maioria dos profissionais, eles ficam 3, 4 anos na faculdade, eles saem com uma habilidade técnica. Mas só que na faculdade não existe a preocupação em fazer com que você saia dali pronto para vender aquilo que você aprendeu, mas não vender de forma técnica. O que a grande maioria dos profissionais fazem é vender de forma técnica. Vende um veículo, tá? E não a transformação. As pessoas elas não estão afim da mentoria que eu tenho. As pessoas elas não estão afim da consulta com a nutricionista. Elas não estão afim com a consulta com a fisioterapeuta. Ela quer o resultado final. Então, quando eu falo isso com os meus mentorados, eles ficam assim, caraca, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E o quarto grande erro. Pessoal, até agora tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Me perdoa aí que eu tô um pouco congestionado, tá? Mas vamos com tudo aqui. Tudo bem? Fez sentido para vocês, pessoal? Sim, não? Manu falou que sim. Agora vamos para o quarto erro que faz com que as pessoas trabalhem muito e ganhem pouco. O quarto erro, tá? O quarto erro, ele é algo assim que eu diria que 90% das pessoas comete esse erro. E esse erro, ele tem a ver, eu botei até aqui, ó, uma mentalidade. A grande maioria dos profissionais, eles têm receio de falar em dinheiro. Eles têm receio de se posicionar. Muitos profissionais, eles carregam crenças financeiras limitantes. Então, muitas das vezes, a pessoa ela estuda 4, 5 anos para ter uma profissão, para ter uma carreira, mas só que ela tem travas gigantescas financeiras. Ela tem trava em, tipo, uma trava típico de dinheiro é quando a pessoa fala assim, eu ganhei muito dinheiro. Isso é uma trava que existe na maioria das pessoas. Ué, mas por que ganhar dinheiro presume que é algo passivo? Ganhar, eu dei o dinheiro para fulano, então eu ganhei o dinheiro. A gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. E como que eu faço dinheiro? Através das minhas habilidades. Então, o quarto grande erro é não trabalhar as suas crenças financeiras. E 90% das pessoas têm crenças financeiras que limitam elas de ganhar mais. Muitas das vezes a pessoa ela nunca se imaginou ganhar 10, 15, 20 mil reais no mês. Muitas das vezes a pessoa, aquilo é tão surreal, é tão distante da realidade e que ela nunca trabalhou aquilo com ela, que faz com que ela paralise. Então o quarto grande erro é não entender que sobre o seu lado financeiro existem crenças. E essas crenças vieram da infância. Tipo, uma crença muito comum que vem da infância é quando você precisa de algo e o pai fala assim, a mãe fala assim, você pensa que dinheiro dá em árvore? Isso instala uma crença naquela criança, tá? E quando cresce, quando se forma, quando se torna um profissional, esse profissional ele vai entender que realmente o dinheiro não cresce em árvore, mas só que limita a compreensão daquela pessoa em relação às possibilidades financeiras que ela pode vivenciar. Então, se eu quero ganhar muito,
eu preciso ter uma mentalidade financeira de quem ganha muito. Eu preciso pensar como uma pessoa que ganha muito. Eu preciso agir como uma pessoa que ganha muito. Eu já vi, presenciei com esses olhos aqui, pessoas que não ganhavam aquilo que achavam que era o suficiente para ela, porque elas tinham crenças enraizadas nelas. E aí, depois que eu comecei a entrar nessa área do desenvolvimento humano, eu fui entender. Eu já trabalhei com pessoas que elas tinham possibilidade de ganhar 5, 6, 7, 8 mil reais de comissão. E aí eu falava assim, cara, por que essa pessoa ela não consegue ganhar esse valor? Eu ficava intrigado. E aí depois, quando eu comecei a conversar com essa pessoa, eu fui entender que aquela pessoa, ela nutria uma crença de não merecimento. E essa crença de não merecimento afetava o quanto ela ganhava. Ela não se sentia merecedora. Isso tudo estava rolando aqui, ó, na cabeça dela, de forma inconsciente. Na cabeça dela, nem ela mesma sabia, mas na cabeça dela, ela não merecia ganhar 5, 6, 7 mil reais. Por ela se achar que não era merecedora, tudo em volta dela procurava, de uma certa forma, afastar ela desse sucesso financeiro. Então, é inútil trabalhar, querer ganhar mais, se eu não trabalhar a minha mentalidade. Se eu não trabalhar a minha mentalidade financeira, eu vou continuar ganhando a mesma coisa e trabalhando pra caramba, tá? E aí o Elson, então qual é a solução para isso tudo? Primeiramente, a solução para isso tudo é você, ao invés de trocar seu tempo por dinheiro, é você vender o seu conhecimento. E o conhecimento que você tem, ele é inestimável. Mas o Elderson, como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Primeiramente, como que eu, ao invés de trocar tempo por dinheiro, primeiramente, para eu poder vender meu conhecimento, eu preciso ter escala. O que é escala? Eu preciso atingir o maior número de pessoas possíveis com uma solução. E aí eu deixo de trocar tempo por dinheiro, tá? E é isso que a grande maioria dos profissionais liberais fazem. Nutricionista, personal, fonoaudiólogo, psicólogo, coach. O que eles fazem? Eles trocam tempo por dinheiro. E aí o tempo ele é limitado. Todos nós temos apenas 24 horas por dia. Não tem ninguém que tenha tempo ilimitado. Então, todos nós... Olá, Thay. Tudo bom, minha amiga? Saudades. Não tem ninguém que tenha tempo ilimitado. E aí o que acontece? Quando eu troco o tempo por dinheiro, o tempo é limitado, só existe 24 horas no dia. Então, para eu poder ganhar mais, eu preciso trabalhar mais. Agora, quando eu começo a vender o meu conhecimento, aquilo que eu aprendi, isso não tem limite. E aí, como que eu faço isso? Primeiro, para atingir as pessoas, eu preciso atingir de forma escalonada. Eu preciso atingir mais pessoas ao mesmo tempo com uma solução. E depois eu começo a vender o meu conhecimento embrulhados em outras modalidades, tipo uma consultoria, uma mentoria. Eu começo a vender isso de uma forma diferente. E aí eu paro de trocar o tempo por conhecimento. Simples assim, tá? Simples assim. Um profissional ele só consegue ter mais tempo para viver quando ele entende essa lógica de que ele não deve vender o seu tempo em troca de dinheiro. Ele deve vender o seu conhecimento, e o seu conhecimento ele é ilimitado. O seu tempo é limitado, tá?
tá? O seu conhecimento ele é gigantesco, tá bom? Pessoal, alguma pergunta? Vocês entenderam? Mesmo o mentor aqui congestionado. Alguma pergunta, alguma dúvida? Fala para mim aí, vamos movimentar aqui. Alguma pergunta? Dúvida? Pergunta, dúvida, coloca aqui para mim, por favor, se tem alguma pergunta, dúvida, se faz sentido, se não faz sentido, se você tem alguma coisa a acrescentar nesses 4 erros, esses 4 erros que a maioria dos profissionais cometem, tá? Coloca aqui para mim, por favor. Se não... Recapitulando, pessoal, os 4 grandes erros. O primeiro, estudar mais e sem saber, estudar muito. Vai ficar gravado assim, Michele. Vai ficar gravado, eu vou disponibilizar aqui no meu canal do IGTV aqui no Instagram e vai lá pro YouTube também. Quem tá aqui e não me segue no YouTube, vai lá no link daqui da minha bio, tem lá as setinhas, me segue lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, tá? Me segue lá, dá aquela moral lá, tá bom? Pessoal, como não tem nenhuma dúvida, só vou fazer uma passagem aqui, tá? Esse conteúdo que eu tô dando aqui, ele, se você entender, tá? E colocar isso em prática, você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. A diferença que isso na prática faz na sua vida. Você vai entender o porquê trabalha muito e ganha pouco. Independente do que você ganha, se você troca tempo por dinheiro, sempre será pouco. Sempre será pouco. Grava essa frase. Independente do que você faça, se você troca tempo por dinheiro, sempre vai ser pouco. Qual é a grande sacada aqui desse conteúdo? Ao invés de trocar tempo por dinheiro, troque o seu conhecimento por dinheiro. E aí, como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso atingindo um maior número de pessoas com uma solução. Com uma solução que o seu produto, o seu serviço traz. Tá? E aí é tema para outra live. Tá? Mas os 4 grandes erros. Primeiro, estudar mais pensando que vai ganhar mais. Não acontece assim. Segundo grande erro, aquilo que se estuda mais, não saber vender, tá? O terceiro grande erro, achar que vendas e marketing é intuitivo, e aí por ser intuitivo, eu não estudo, eu não procuro uma orientação. E aí o que acontece? Fica patinando porque eu fico copiando o que as outras pessoas fazem. E o quarto erro, que faz com que as pessoas trabalhem muito e ganhem pouco, é a mentalidade. Não adianta. Tudo passa pela mentalidade. Se eu penso com limitações, com escassez, é isso que eu atraio para mim. Agora, se eu penso em abundância, em riqueza, em prosperidade, é isso que eu vou atrair para mim. Simples assim, tá? Então, ao invés de você trocar tempo por dinheiro, troca conhecimento por dinheiro. Porque aqui, ó, a minha amiga que tá aqui, ó, a Paty Soares, ela faz bolo, tá? Parar de alimentar sonhos sendo empregados e começar a construir nossos sonhos. Exatamente isso. Exatamente isso. Isabela, e você colocou um ponto aqui que eu só vou explorar um pouquinho, mas antes eu vou falar aqui da minha amiga Paty. A Patrícia, ela é uma confeiteira de mão cheia. Porém, ela tem 24 horas
na vida dela, assim como eu, como você, tá? Tem 24 horas. E aí ela recebe encomenda de pessoas para poder fazer o bolo, aquela coisa toda, correto? Ela tem um tempo que ela precisa se dedicar para preparar esse bolo para poder entregar. E aí, tipo, a pessoa precisa desse bolo para domingo. Então tem que pedir com uma semana de antecedência para ela preparar aquela coisa toda. Só que o tempo dela é limitado. Se ela tiver 30 pedidos, ela não consegue atender sozinha. Ela vai precisar de pessoas para poder ajudar. Ok? Se ela tem 1000 pedidos, ela vai precisar de uma equipe de apoio. Agora, para pensar. Se ela quiser ganhar mais, ela precisa contratar pessoas para ajudá-la. Agora, pensa o seguinte, o conhecimento que ela tem sobre bolo, sobre textura, sobre decoração, se ela pega tudo isso e transforma num curso, o que acontece? Ela vai atingir 300, 400, 500 pessoas que gostariam de aprender aquilo que ela tem. E aí o que acontece? Ao invés de trocar tempo por dinheiro, ela está trocando o conhecimento que ela tem, tá, por dinheiro. E aí ela passa a ter mais tempo para si. Faz sentido? Olá, minha amiga Valesca, seja bem-vinda. A Isabela colocou aqui, ó, precisamos parar de alimentar sonhos sendo empregados e começar a construir nossos sonhos. Isabel, perfeito que você colocou aqui, perfeito, tá? Quando nós somos empregados ou quando nós trocamos tempo por dinheiro, é isso que a gente está fazendo, a gente está alimentando os sonhos de outras pessoas e não o nosso. Boa noite, minha amiga, está aqui quase no finalzinho, tá? E aí, o que ela falou aqui faz todo sentido, que é a pessoa se iludir, colocar a sua confiança no sonho de outra pessoa. Então, esses 4 erros é fundamental. Se você botar isso em prática, entender que são 4 erros que você não deve cometer, ó, sua carreira deslancha. Tudo bem? Perguntas? Minha amiga Valesca, eu estou um pouco congestionado, mas estamos aqui firme e forte. Tudo bem? Pessoal, eu quero agradecer de coração a presença de cada um de vocês que estão aqui. Essa live ela vai ficar salva aqui no meu Instagram, tá? Se quiser rever essa live, vai ficar salva. Na segunda-feira estaremos aqui com outro tema. Amanhã é sábado, eu dou um descanso total, eu não posto nada nas redes sociais. E no domingo, no final do dia, geralmente eu vou compartilhar já o conteúdo de segunda-feira à noite, tá? Convida aquele amigo, aquela amiga para poder vir aqui assistir a live, se informar e eu poder ajudar de alguma forma, tudo bem? Então, eu te espero na segunda-feira às 9 horas. Se você não quer deixar com o Instagram ficar sem aviso, sem saber quando que vai ter a live, entra no grupo de avisos que eu tenho aqui no WhatsApp, tá? Aqui no link da minha bio tem um link para o WhatsApp, ou vai no meu canal do Telegram. No meu canal do Telegram eu vou aprofundar esse assunto com áudio, com material complementar, tudo bem? Pessoal, tchau. Se ninguém tem nenhuma outra pergunta, vou descansar e até segunda. Obrigado a presença de cada um de vocês. Obrigado e até segunda, tudo bem? Michele, Patrícia, Manu, Isabela, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Tchau, se cuidem. Bom final de semana para vocês.